Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos por esse dia maravilhoso, pelas infinitas bênçãos derramadas sobre nós e nossas famílias. Perdoa os nossos muitos pecados, fortaleça a nossa fé agora, através do meditar da Tua Santa Palavra. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje e para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar as palavras do apóstolo Paulo registradas em Romanos capítulo 4, versículos 13 a 17, que diz assim: Deus prometeu a Abraão e aos seus descendentes que o mundo ia pertencer a eles. Essa promessa foi feita não porque Abraão tinha obedecido à lei, mas porque ele havia crido em Deus e havia sido aceito por ele. Pois, se aqueles que obedecem à lei vão receber o que Deus prometeu, então a fé é inútil e a promessa de Deus não tem valor. Pois a lei traz o castigo de Deus, mas onde não existe lei, também não existe desobediência à lei. Portanto, a promessa de Deus depende da fé, a fim de que a promessa seja garantida como presente de Deus a todos os descendentes de Abraão. Ela não é somente para os que obedecem à lei, mas também para os que creem em Deus, como Abraão creu, pois ele é o Pai espiritual de todos nós. Como diz as Escrituras Sagradas, eu fiz de você o pai de muitas nações. Assim a promessa depende de Deus, em quem Abraão creu, o Deus que ressuscita os mortos e faz com que exista o que não existia. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Estimado irmão e irmã, em muitos carros existe um adesivo no vidro dizendo: Deus é fiel. Se a pessoa está dizendo que tem o carro porque recebeu de Deus e ele cumpriu a sua promessa de dar este bem material para ele, sendo, portanto, fiel à promessa, não está certo isso. Deus é fiel, quer eu receba ou não algum bem material, saúde, cura de alguma doença, emprego, etc. Deus é fiel quando tudo vai bem em nossas vidas e Deus é fiel quando tudo vai mal em nossas vidas. Aliás, lembre que a promessa que Jesus nos deixou em João 16:33 é esta: no mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Assim, a promessa de Deus para nós cristãos é a vida eterna no céu. Aqui neste mundo, uns vão passar a vida com mais tranquilidade, outros com mais problemas. Mas, para todo que crê em Cristo como seu Senhor e Salvador, o céu é a nossa herança. O apóstolo Paulo fala de promessas de Deus no texto de hoje. Aliás, é um texto maravilhoso de hoje. Ele começa dizendo: Deus prometeu a Abraão e aos seus descendentes que o mundo ia pertencer a eles. Essa promessa foi feita não porque Abraão tinha obedecido à lei, mas porque ele havia crido em Deus e havia sido aceito por ele. Abraão era um homem pecador como eu e você, mas um dia, quando Abraão tinha 75 anos, aconteceu um milagre em sua vida. Como o apóstolo Paulo diz no texto, começou a existir na vida dele algo que não existia. Um morto passou a reviver. Aconteceu o milagre porque Deus veio até Abraão, falou com ele e lhe fez promessas. Ele teria um filho, desse filho viria uma grande nação, dessa nação nasceria o Salvador, que iria abençoar todas as pessoas do mundo com o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. A pergunta que não quer calar hoje é: por que Deus escolheu Abraão em vez de outra pessoa? Ora, Deus é Deus, Ele escolhe quem Ele quer. O apóstolo Paulo diz que a promessa de Deus a Abraão não foi porque ele cumpria a lei, até porque nem lei havia ainda quando Deus falou com ele.
Também não era porque Abraão era merecedor de algo de Deus, porque ele fez alguma coisa boa. Abraão, junto com toda a humanidade, está sob a ira e castigo eterno de Deus no inferno, por causa dos nossos pecados, como diz Romanos 5,12. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte eterna. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. A promessa feita a Abraão, que foi estendida para a sua descendência e para nós também, foi movida unicamente por amor de Deus, como diz João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Até mesmo a fé exemplar que Abraão teve em Deus foi a ação do Espírito Santo nele, como diz 1 Coríntios 12,3. Por isso precisam compreender que ninguém que diz que Jesus seja maldito pode estar falando pelo poder do Espírito de Deus, e que ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. Esta fé que Abraão recebeu de Deus é que o tornou herdeiro da promessa. Paulo continua: pois se as pessoas que obedecem à lei vão receber o que Deus prometeu, então a fé é inútil e a promessa de Deus não tem valor, pois a lei traz o castigo de Deus, mas onde não existe lei, também não existe desobediência à lei. Se alguém recebesse algo de Deus por ser bonzinho, então não precisaria de fé. Ele recebeu algo que ele mesmo merecia receber. O problema é que todos os seres humanos, desde a sua concepção e nascimento, são pecadores. Por serem pecadores, todos os seres humanos merecem de Deus o justo castigo nesta vida e na eternidade. Isso fica bem claro em Romanos 6,23, que diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paulo diz que pelo cumprimento da lei de Deus, os 10 mandamentos, por ser bonzinho e fazer coisas boas, a gente só consegue chegar à conclusão de que pecamos muito e não merecemos nada de Deus senão a sua ira e o seu castigo no inferno. Se você olhar para os 10 mandamentos, vai ver que pecou contra todos eles, todos os dias, por atos, por palavras e por pensamentos. Assim, todo ser humano pode receber a promessa da salvação e a vida eterna nos céus somente mediante a fé em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, como Paulo diz no texto. Portanto, a promessa de Deus depende da fé, a fim de que a promessa seja garantida como presente de Deus a todos os descendentes de Abraão. Ela não é somente para os que obedecem à lei, mas também para os que creem em Deus como Abraão creu, pois ele é o pai espiritual de todos nós. Tá, mas agora você vai perguntar: o que tem isso a ver comigo? Tem tudo a ver com você, com a vida que você leva neste mundo e com a vida eterna após a morte. Em primeiro lugar, é muito bom saber que Deus nos ama mesmo nós sendo pecadores. Em segundo lugar, é muito bom saber que não precisamos fazer nada para merecer a promessa e a salvação de Deus, porque se precisássemos fazer, estaríamos todos num baita de um problema, porque nós somos pecadores. Graças a Deus que a salvação não depende de nós, de nossas obras, da nossa vida, senão estaríamos perdidos e condenados ao inferno. A salvação foi realizada unicamente porque Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo, sofreu na cruz toda a ira e castigo eternos de Deus em nosso lugar e conquistou para todo que nele crê o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Isso tudo que Deus fez por nós em Cristo chama-se graça de Deus.
Em terceiro lugar, é muito bom saber que os nossos pecados estão perdoados e nós somos aceitos por Deus unicamente pela fé em Cristo como nosso Senhor e Salvador. Agora, se eu não preciso fazer nada para a minha salvação, então também eu não preciso ler a Bíblia, fazer oração, participar da igreja, pois tudo já foi feito por Cristo, não é? Sim, tudo foi feito por Cristo, mas a fé em Cristo implica em uma mudança de vida, de atitude, de pensamento e coração, senão não é fé. A fé nos impulsiona a buscarmos a Cristo, sua palavra, oração e igreja, senão não é fé. A fé nos impulsiona a evitarmos o pecado e vivermos uma vida santa, bonita e agradável a Deus, segundo a palavra de Deus, senão não é fé. A fé nos impulsiona a vivermos como cristãos neste mundo, honrarmos e adorarmos e servirmos a Cristo como nossa prioridade, senão não é fé. Lembre, estimado irmão e irmã, Deus lhe ama muito, Ele aceita você mesmo com seus pecados. Ele deu para você a mesma promessa que deu a Abraão. Pela fé em Cristo você é salvo e tem um Deus que quer que você o chame de Pai Nosso. Esse Deus prometeu que estaria com você todos os dias, até você estar com Ele no céu. Deus está cuidando de você e de sua família, mesmo quando você passa por aflições. E um dia você estará com Ele lá no céu e verá tudo que Deus preparou de maravilhoso para você. 1 Pedro 1, 3-9 diz assim: Louvemos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa da sua grande misericórdia, Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso nosso coração está cheio de uma viva esperança. Assim esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar nem ser destruídas. Essas bênçãos são para você que, por meio da fé, são guardados pelo poder de Deus e para a salvação que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. Alegrem-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Vocês o amam, mesmo sem o terem visto, e creem nele mesmo que não o estejam vendo agora. Assim vocês se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa que as palavras não podem descrever. Vocês têm essa alegria porque estão recebendo a salvação, que é o resultado da fé que possuem. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos, porque o teu amor por nós é tão grande. O teu amor por nós nos deu uma nova vida. Agora somos cristãos. Que a fé que nós temos em Cristo como nosso Senhor e Salvador nos impulsione a amarmos a Ti acima de todas as coisas, amarmos o nosso próximo, buscarmos a Ti na meditação da Tua Palavra, na oração, na igreja, e vivermos uma vida que Te agrade neste mundo. Que a fé que nós temos hoje em Cristo seja sempre acompanhada de esperança e de alegria. Fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.